Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Olhando, dessa vez, como eu tenho feito nos últimos episódios, para poemas escritos por mulheres. Relembrando sempre que a ideia de poemas escritos por mulheres é menos encontrar uma certa feminilidade meio abstrata, meio genérica, mas muito mais uma experiência do ser mulher no mundo que acaba sendo compartilhada por quase todos os seres humanos que são identificados como mulheres. E é nesse sentido que eu trago aqui hoje um poema de uma mulher com uma história bastante peculiar, a Luísa Romão, cuja trajetória acaba se refletindo um pouco também na poesia dela. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Como eu disse, o poema de hoje é da Luísa Romão. Eu acabei tendo condições de encontrar algumas informações. Muitas vezes eu prefiro não colocar as informações biográficas, um pouco porque isso ajuda a gente a olhar para a poesia de maneira um pouco mais direta. O que não quer dizer que a gente tenha a possibilidade de sempre poder fazer essa leitura não mediada. Eu não acredito na leitura não mediada. Toda leitura é mediada por alguma coisa, a começar pela própria língua, mas às vezes eu tento fazer a leitura menos mediada. Hoje fazer um pouquinho mais mediada, porque a Luísa Romão, até onde eu sei, é uma pessoa da área de letras. Agora, da área de letras, tendo estudado especificamente o slam. O slam, que é uma prática de poesia coletiva, é uma prática periférica. Isso dá um certo olhar que é bastante interessante, porque o poema que eu trago hoje vem de um livro dela, que recebeu o prêmio Jabuti de livro do ano em 2022, e é um livro extremamente erudito. É um livro que faz muitas referências à literatura clássica. Agora, é muito interessante que essas referências à literatura clássica sejam feitas a partir de um ponto de vista que é de uma mulher brasileira que tem interesse, tem conhecimento a respeito das questões de periferia. O poema em questão se chama Ifigênia. A literatura ocidental começou com uma guerra, não a neblina das grandes cidades. Faz tanto tempo que talvez ouço quase a literatura ocidental começou com um massacre. Isso você respira como quem veleja, o livro permanece aberto, vê, é minha vez de contar a história. Esse pacto só sobraram pedras e rios sob o asfalto esse nevoeiro. Agora chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios seco. Antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta para a canção. Também as crianças precisam dormir. Esse aqui é o primeiro poema do livro. Um livro que, como eu falei, tem muitas referências eruditas, tá? Fazendo releituras da literatura e da poesia clássicas, da mitologia clássica. E, por conta disso, evidentemente, fazendo uma referência direta o tempo todo a Homero, que é a literatura ocidental. Sim, a literatura ocidental começou com uma guerra, ou quase como um massacre, porque a Ilíada conta a guerra de Troia. Não exatamente a guerra, a gente sabe. É um último ano da guerra, é, na verdade, a ira de Aquiles. Mas isso é assunto para outra conversa. A Odisseia conta o retorno de Ulisses e menciona o final de Troia também.
As duas obras que iniciam a literatura ocidental são duas obras que falam sobre um massacre. Agora, quem que entra aqui? É a voz da Ifigênia. Só para relembrar, na lenda, quando os gregos se reúnem todos ao redor de Agamenon e se preparam para embarcar em direção à Ásia Menor, em direção a Troia, os deuses não permitem que eles saiam, não tem ventos. Para que os ventos sejam favoráveis, é necessário fazer um sacrifício. E o pedido que se faz é que o sacrifício seja o da filha de Agamenon, Ifigênia. A voz, então, que aparece aqui é a voz da mulher que foi imolada para que essa guerra acontecesse. A mulher que foi imolada para que a literatura ocidental começasse. O poema tem muitas coisas interessantes, essa construção altamente fragmentária, essa construção que se quebra o tempo todo, frases sem continuidade, versos que parecem soltos, a frase dentro do próprio verso não tem continuidade, como por exemplo, esse pacto só sobram pedras. Seria uma vírgula que está faltando aqui, seria um desse pacto que deveria estar escrito, não importa, a construção é voluntariamente desconexa, porque o início aqui é voluntariamente desconexo da literatura ocidental, já que o início da literatura ocidental se dá através do quê? De um massacre. E esse massacre pode tanto ser o dos troianos, quanto pode ser o massacre da mulher que teve que ser imolada para que os gregos saíssem das suas ilhas e fossem em direção à Ásia Menor. Um massacre que se mistura daí com imagens contemporâneas, a imagem da cidade, a imagem do nevoeiro. Tudo bem que o nevoeiro pode ser um pouco ahistórico, passar por cima da história, mas tem vários ecos de modernidade. Essa é uma das coisas importantes desse livro da Luísa Romão. Os elementos antigos, diria quase arcaicos, eles sobrevivem nas coisas que nós vivemos e lemos hoje. Agora, essa literatura se constrói em cima de um massacre, se constrói em cima de uma destruição, se constrói em cima de um silenciamento. E um silenciamento que aparece aqui com uma imagem muito forte. No verso que diz, o sêmen sobre os lábios seco, é um verso que tem muitas ambiguidades. O sêmen, que normalmente se associa à semente masculina, ao esperma, está sobre os lábios. É um masculino que se impõe. Lábios femininos, quem sabe? Ou é o lábio masculino, que é o único que teve voz, é o único que pôde falar, o sêmen que teve a semente que deu origem à literatura ocidental, é a semente do masculino. Pode ser as duas coisas. Agora, esse lábio seco, o sêmen seco sobre o lábio, se a gente supuser que é um sêmen sobre um lábio feminino, tem ecos muito ruins de violência sexual que reforça o tempo todo de onde veio a cultura patriarcal, de onde veio a literatura da cultura patriarcal, já que a Ilíada é a história da reconquista de uma mulher que foi roubada. A Odisseia é o retorno ao lar para uma mulher extremamente submissa. Todas essas coisas estão latentes aqui. Para chegar no final, e o penúltimo verso dá uma dica fundamental. Estou pronta para a canção. O adjetivo no feminino indica o quê? Que a mulher está tomando a voz e como ela está pronta para a canção, ela está pronta para se reapropriar de uma tradição
que a silenciou, de uma tradição cuja semente é masculina, cuja semente se impôs sobre os lábios, ou femininos ou masculinos, mas ela deu o caráter de orientação patriarcal masculina. Também as crianças precisam dormir. É o último verso, mais uma quebra bastante forte, uma quebra muito interessante de o que isso quer dizer. Será que as crianças precisam descansar? Vamos deixar que elas agora não ouçam mais essa história da violência? Vamos trazer uma história nova? Ou vamos silenciar a história, tanto a velha quanto a nova? Ou vamos fazer com que as crianças se entretenham? Tá tudo muito vago e essa uma das coisas importantes desse texto. Ele é voluntariamente vago em alguns aspectos, porque a presença da mulher é uma presença declaradamente imprecisa dentro da literatura ocidental. Inclusive, este aqui vai ser um vídeo um pouco incomum para o canal, porque eu vou procurar fazê-lo em díptico, fazer em duas partes. Inclusive, lendo um tipo de texto de que eu normalmente não me valho quando estou aqui no Olha pra Poesia. Mas eu acho que vai valer a pena. Antes disso, vamos olhar de novo para a poesia e ver se a gente reconhece esses elementos ou que outros elementos a gente pode reconhecer no texto da Luísa Romão.